Olá, secretários, assistentes, assessores executivos. Estamos aqui novamente no nosso segundo encontro da semana. É um prazer estar com vocês. Agradeço todo mundo que está comigo, interessado em evoluir, interessado no fortalecimento da nossa profissão e principalmente interessado em criar e construir os seus indicadores de resultado. Vocês sabem que hoje esta é a minha missão, é o meu propósito: ensinar secretários, assistentes e assessores executivos a mensurarem seu trabalho e resultados no prazo de 60 dias. E com isso, conquistarem o reconhecimento e a valorização dos gestores e da empresa. E por conta desse propósito, dessa missão, eu estou aqui toda semana me encontrando com vocês e, além de me encontrar com vocês, eu estou compartilhando tudo aquilo que eu venho aprendendo, tudo aquilo que evoluiu, toda a minha experiência nessa área e principalmente tudo que eu percebo que dá certo em relação aos indicadores de resultado. É muito gratificante perceber quando um profissional ou uma profissional põe em prática e agrega valor. E é esse o meu objetivo também, que cada uma de vocês que tem o objetivo de criar os seus indicadores, que vocês possam agregar valor direcionando para a área de vocês. E cada um que direciona para a área e ao mesmo tempo faz a triagem para aquilo que realmente faz, nós estamos fazendo um acréscimo, uma evolução. Então esse é o meu propósito. Quero agradecer várias pessoas que já entraram: Kátia Cavalcante, Cristinete, Eliette. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, por me apoiarem e por estarem interessados nesse tema. Hoje, nós vamos falar de um assunto que nós começamos na terça-feira. Na terça-feira, nós falamos de 5 dicas inovadoras para você colocar... Olá, Sandra, tudo bem? Para você colocar no seu 2022, que já está aí batendo na nossa porta. E uma forma de receber o ano de braços abertos é fazer objetivos, fazer metas inovadoras e acreditar que o ano vai ser muito bom, ok? Então, na terça-feira, nós falamos uma visão macro. Nós procuramos colocar as ideias inovadoras, 5 ideias inovadoras, e cada uma se constituiu num objetivo, mas não deu para a gente falar das metas. Então hoje o objetivo é retomar as ideias e, ao mesmo tempo, acrescentar a questão da meta, que realmente é o que faz a coisa acontecer, ok? Então, nós temos muita facilidade, em geral, de fazer objetivos, ok? Olá, Renata, tudo bem? Nós temos muita facilidade em criar objetivos, mas existe ainda uma dificuldade em estabelecer meta e principalmente cumprir essa meta, ok? Então, por que será que a gente tem dificuldade? Então, o importante é uma reflexão e, além de uma reflexão, ter uma ferramenta que nos auxilie a fazer metas que possam ser realizadas. Toda meta, ela implica num esforço, implica em que você se dedique, mas ela precisa ser viável, senão ela acaba dando frustração, ok? A gente vai dar algum exemplo de quando a gente põe uma meta que é inviável. E aí é como se a gente estivesse se auto-sabotando, porque a gente já coloca de uma forma que não vai ser possível atingir, e isso vai contra a gente, e depois a gente acaba
ficando com a nossa autoestima prejudicada, ok? Então, vamos fazer o possível para que as nossas metas sejam concluídas. Tudo nós estamos também tratando com a palavra de ordem desse momento do mundo, que é flexibilidade e adaptabilidade. E quando a gente faz com flexibilidade e adaptabilidade, nós temos mais predisposição para fazer ajustes, para fazer o monitoramento, que é super importante, ok? Bom, então vamos lá. Qual a diferença de objetivo e meta? Nós já falamos isso, mas só para relembrar, para ficar no contexto, porque tem uma diferença e é essa diferença que nós vamos hoje colocar a nossa atenção. Então, falando de um jeito muito simples, sem complicar no conceito, uma forma que nós vamos guardar sempre, o objetivo, ele é o que nós queremos, o que a empresa quer, o que o nosso gestor quer, ok? A meta, ela está ligada ao prazo. Então, quando eu quero que isso aconteça, ok? Algumas metas permitem também a segunda pergunta, quanto eu quero, ok? Então, é muito importante que a gente tenha uma forma simples de saber a diferença, uma forma simples de explicar, porque quando nós falamos conceitualmente de uma forma complicada, muitas vezes a gente não estabelece a diferença, ok? E eu aprendi, e eu acho uma forma também legal de compartilhar com vocês, que quando a gente vai conceituar alguma coisa, nós temos que pensar, se eu falasse assim, uma criança de 10 anos entenderia? Então, temos que falar de uma forma simples, ok? E falando, inclusive, de uma criança, quando você fala para ela, né? Você vai ganhar uma bicicleta, que é o quê? O que ela pergunta? Quando, ok? Então, o quando, a meta é a energia necessária para você dar o pontapé inicial. Se você fizer a sua lista linda, com sonhos, objetivos, tudo maravilhoso, mas não colocar meta, nada vai acontecer, ok? Vai ficar uma lista a mais, que vai ficar lá no fundo da sua gaveta, e quando você pegar por acaso, você vai se sentir muito frustrado, muito frustrada. Então, vamos já, quando prepararmos a nossa lista, com as 5 ideias inovadoras, colocar a meta, ok? E nós vamos aprender também uma ferramenta que é bastante usada e que nos ajuda a colocar pontos para nós fazermos uma meta viável, ok? Antes da gente falar na meta viável e nessa ferramenta, é importante que quando a gente estabelece uma meta, que nós tenhamos em mente alguns detalhes importantes do nosso perfil, ok? Como nós funcionamos, qual é o horário que nós praticamos e fazemos mais atividades, qual é o horário que nós temos mais energia. É importante também saber quando nós escolhemos fazer algumas coisas no plano pessoal, no plano profissional, qual é o nosso ritmo. E, além de tudo isso, considerar o seu ritmo atual, da empresa que você está atuando. Porque se a gente não considerar isto, vai acontecer de nós colocarmos algo que depois vai ser impossível de ser realizado. Então, dados de autoconhecimento, importante, dados de conhecimento do seu trabalho, do seu ritmo e daquilo que você se motiva mais a fazer. Porque, mesmo colocando uma meta inovadora, pode ser que ela seja para você um desafio. E, às vezes, na hora de enfrentar o desafio, nós criamos alguma resistência inconscientemente, ok? Então, não podemos fazer as nossas metas separadas dessas informações
que são muito, muito importantes, ok? Bom, então, já sabemos também que quando a gente fala assim, quando der tempo, eu vou colocar minhas metas. Você pode ter certeza que quando você fala, quando der, eu vou fazer, quando der é igual a nunca, ok? Quando eu tiver tempo, quando der, quando passar essa fase, quando eu estiver animado, quando estiver animada, isso é igual a nada. Nunca você vai fazer. Então, é importantíssimo colocar a data, porque isso já é um compromisso que você assume com a pessoa mais importante, que é você, ok? Então, qual a meta que nós vamos usar? Acredito que a maioria já conheça, mas a gente vai revisá-la e associá-la às metas que nós, aos objetivos que nós traçamos na terça-feira, ok? Então, a ferramenta chama-se SMART, né, que no inglês quer dizer inteligente, e cada letrinha da palavra SMART, ela dá uma variável importante para nós observarmos quando estabelecemos ou fixamos uma meta, ok? Então, a nossa meta, nós temos 5 ideias inovadoras e nós vamos colocar essas perguntas para todas elas. Então, a nossa meta, ela é específica. Então, nós estamos definindo o que nós queremos ou estamos deixando de maneira genérica? Uma coisa de maneira genérica. O ano que vem eu quero estudar mais. Fica vazio. Ok? Estudar mais o quê? Ok? Em que área? Você vai estudar sozinha, vai estudar via internet, vai fazer um curso, vai assistir vídeo do YouTube. Então, tem que ser específico. Se for genérico, nós não atingimos o nosso objetivo e também o nosso cérebro não nos ajuda, ok? A conseguir. O nosso cérebro, ele precisa de orientações claras e objetivas. Vamos supor que a gente fale, o ano que vem eu quero ganhar melhor. O que é ganhar melhor? Quanto? Ok? R$1 a mais, tá bom? Né? Lógico que não. Então, se eu não colocar quanto, se eu não colocar, né, de forma clara para o meu cérebro entender, não vai acontecer nada. Então, precisa ser específico. A meta precisa ser específica, o mais detalhado possível, ok? Outra coisa que é importantíssimo para a meta nos motivar. É possível medir, ok? Então, olá, Su, tudo bem? É possível medir a nossa meta? Nós vamos colocar aqui um prazo em que você faça um monitoramento e uma avaliação, ok? Vamos supor uma meta, né, pessoal de emagrecimento. Se eu coloco lá, emagrecer 5 quilos em 2 meses, ok? Eu tenho que monitorar semanalmente ou de 15 em 15 dias, porque se eu monitorar só no final de 2 meses, possivelmente eu não tenho atingido o meu objetivo. Porque no monitoramento eu faço ajustes, eu percebo onde posso ainda não estar com a disciplina necessária, com a motivação necessária. Nós analisamos as resistências que nós temos, ok? Porque mesmo que nós tenhamos responsabilidade, façamos o nosso planejamento das ideias inovadoras e das metas com consciência, querendo muito, tem outras variáveis que nós precisamos controlar, ok? E a disciplina, nós sabemos que ainda é algo difícil para muitas pessoas. Por quê? Porque tem outros atrativos que chamam a nossa atenção, ok? Então, eu gosto muito de 2 definições de disciplina. Uma delas, né? Ter disciplina é ser discípulo de si mesmo. Olá, Luísa, tudo bem? Então, ter disciplina
é ser discípulo de si mesma. Então eu acho essa uma definição muito legal, gosto, me inspira, ok? E a outra que eu aprendi com o Bernardinho é dizer sim para o que é necessário e não para aquilo que você gosta. Porque se nós formos fazer, quando pegamos as nossas metas, só aquilo que nós gostamos, possivelmente nós não conseguimos chegar lá, ok? Então, a disciplina é necessária, o monitoramento, a avaliação, identificar a resistência, por que eu estou resistindo, é importante mesmo? Eu fiz com consciência essa meta? Quero continuar? Então, essas perguntas nós vamos ter que fazer periodicamente nos períodos que você colocar para monitorar, ok? Outra coisa que é importantíssimo dentro da meta, ela é algo atingível, ok? Então, se eu falar assim, né? Quero comprar um carro no mês que vem, ok? Então, quero comprar um carro em dezembro, quero me dar de presente de Natal. E aí, eu vou ver o preço do carro, ele custa, vamos supor, 40 mil, ok? E eu não tenho nada na poupança e não ganho, estou muito longe de ganhar isso. Eu estou colocando uma meta inatingível, ok? Então, quando nós fazemos a meta, precisamos ver, é possível? Eu vou fazer um esforço, mas precisa ser atingível. Senão, ela contribui para uma total frustração, ok? Outra coisa que ajuda a meta a acontecer. É importante para você? É relevante? Ou é uma coisa que não motiva? Se não motivar, se não brilhar o olho, se não sensibilizar o coração, não vai acontecer, ok? Por quê? Porque naquela hora, né, que a motivação oscila, se não for importante, a gente deixa para lá. A gente coloca outra prioridade no lugar. Então precisa ser relevante. E o outro detalhe é, precisa ter um prazo definido, que é a essência da meta, né? Ter um prazo definido. Então, relembrando, eu preciso falar de uma forma específica o que eu quero, eu vou ter que ter condições de mensurar, de medir essa meta, no prazo que eu colocar para monitorar. Precisa ser algo que mesmo que eu faça um esforço, é possível atingir, é relevante, importante para você, e você vai definir um tempo também viável, considerando o seu ritmo, seu perfil, seu ritmo de trabalho, para você cumprir, ok? Eu vejo ainda, né, muitas pessoas colocarem uma meta muito ousada e daí se matarem para conseguir realizar, ok? Então, eu já tive um comportamento, às vezes, né, no passado, de querer dar o máximo e até exaustão para conseguir alguma coisa. Hoje, eu quero fazer as coisas com qualidade, ok? Não quero prejudicar minha saúde, não quero me sentir correndo, não quero ter aquela sensação interna de que vai dar, não vai dar, tô atrasada, tô atrasado. Não quero mais. Por quê? Porque isso não é saudável. Eu percebi que faz mal, ok? Então, eu estou cada vez mais atenta aos meus limites. O que é possível. E lógico, também o meu limite na minha idade. Se você tem 20 anos, 25, 30, né? A cada década a nossa energia é diferente. Então, isso também tem a ver com autoconhecimento. Com aquilo que você sabe que a sua energia física pode fazer, ok? Então, nós vamos procurar colocar esses itens dentro das nossas metas, ok? Então, qual foi a primeira meta, ou a primeira ideia inovadora, que no princípio é objetivo, porque não tinha meta, que nós compartilhamos e sugerimos para vocês, ok? Primeiro objetivo
E a primeira meta é investir na pessoa mais importante que somos nós. Investir no quê? No nosso desenvolvimento integral. Ainda está genérico, ok? Lembra que tem que ser específico? Então, o desenvolvimento integral, ele contempla ativar 4 áreas do nosso ser. O lado físico, o lado mental, o lado emocional e o lado espiritual, ok? Então, eu estou tornando essa meta um pouco mais específica, mas ainda não está claro, ok? Então, olá Rafaela, tudo bem? Eu vou investir no meu ser integral, no meu ser holístico, holos quer dizer todo, em 4 dimensões, física, mental, emocional e espiritual. E o que eu vou fazer em cada uma dessas áreas, ok? Então, nós falamos de algumas sugestões na terça-feira. Então, o lado físico, que para muitas pessoas da nossa área, da nossa profissão, é um lado que não é tão cuidado. Além de eu ter a minha própria experiência, que eu demorei para descobrir esse lado, e quando eu descobri quando fiquei doente, né? Então, eu quero muito que as pessoas descubram por amor e não pela dor. E também hoje está muito mais claro, e nós temos muito mais informação, que se nós não cuidarmos do nosso físico, não teremos energia para fazer as coisas que nós queremos. A saúde, né? Depende também desse cuidado. Então, o que é importante? Você escolher, no mínimo, uma atitude que você ainda não faz para o seu lado físico, ok? Então, nós demos algumas ideias. Vamos supor, se você dorme menos do que o necessário, pode ser que você estabeleça esse objetivo. Dormir de 6 a 8 horas durante a semana, não só no final de semana. Uma outra ideia, vamos supor que a sua alimentação não esteja balanceada. Então, pode ser este, né? Outra possibilidade, que ainda é um desafio para muita gente, fazer uma atividade física, ok? Outra atividade que seria natural a gente fazer, mas nós não aprendemos desde cedo, então muitas vezes a gente aprende isso na sala do médico, que é tomar água, ok? Tomar no mínimo 2,5 litros de água. Ou, além disso, relaxar. Então, olha, o ideal, qual atividade ou qual ativação do meu físico que eu não faço? Escolha uma, ok? Por quê? Porque você vai escolher uma e não todas. Porque nós queremos fazer algo atingível. Se nós colocamos todas... Olá, Bia, tudo bem? Se nós colocamos todas, né? Eu quero melhorar em tudo. Quero fazer atividade física, quero relaxar, quero beber água, quero dormir bem, quero ter uma refeição balanceada. Ótimo, você pode chegar lá. Mas comece por uma que não está boa hoje, que você não está dando muita atenção, que o médico já te deu uma dica, ok? Que você sabe que você está escorregando, não está tratando com o carinho que você merece, tudo bem? Então, escolha uma, porque daí vai ser atingível, está sendo específico e vai dar para medir conforme você for fazendo, e eu vou dar uma sugestão, ok? Olá, Cris, tudo bem? E então eu vou dar uma sugestão. Como tem 4 dimensões, né? Então, na dimensão física, eu sugeri algumas coisas. Na dimensão mental, nós trabalhamos muito essa área, porque o nosso trabalho é mais intelectual. O que eu sugiro desenvolver também nessa área? Muitas vezes nós
trabalhamos muito, lemos muito, mas às vezes a nossa postura em relação à vida não é tão positiva, ok? Então, ter uma visão positiva, mesmo diante de dificuldades, é uma postura que eu posso trabalhar no meu mental. Ler coisas também que estimulem o entusiasmo, a positividade, que estimulem a minha autoestima, a minha competência. Então, no lado mental, eu vou fazer algo que eu perceba que eu não estou fazendo ou não fiz esse ano. O lado emocional. Esse lado, ele é um lado ainda vulnerável para a maioria das pessoas, porque nós não aprendemos, mas hoje se tornou uma competência ter inteligência emocional. Então, nós precisamos aprender, porque não é algo fora da empresa. Já foi durante muitas décadas, né? Eu lembro que quando eu trabalhava, era falado textualmente: quando você vier trabalhar, deixe na portaria as suas emoções. Entre só com o lado profissional. Eu aprendi assim, muitas pessoas aprenderam assim. Então, o lado emocional, ele ficou lá, né, adormecido. Só que ele é também vital para resultados, para a saúde, para o sucesso, para os nossos relacionamentos. E muitas vezes nós não reconhecemos o que nós sentimos e nem nos permitimos sentir. Então, no lado emocional, a minha sugestão é que você passe a observar quais emoções você lida bem, e já vou falar o que é lidar bem para não ficar no genérico, ok? E quais você tem alguma dificuldade. Sem avaliação, sem certo ou errado. Você vai avaliar pelo aprendizado. Aprendizado que foi pelas pessoas que você conviveu, influências que você recebeu, na sua família, na escola, na sua religião, nos seus amigos, ok? Então, nós podemos fazer uma análise. Eu vou sugerir que vocês observem as emoções primárias, que são aquelas que todo mundo nasce com elas e todo mundo sente, mesmo que inconscientemente. Então, quais são as emoções primárias? Tem até uma palavra, um acróstico para a gente lembrar, ok? O acróstico chama trama. Se você lembrar da palavra trama, você vai ter facilidade de guardar as emoções primárias. Então, trama, T de tristeza, R de raiva, A de amor, M de medo, A de alegria. Então, essas 5 emoções nascem com a gente. Nós sentimos. São todas humanas. E a nossa grande dificuldade é reconhecer se a gente está sentindo, permitir, expressar e expressar de maneira adequada. O que é expressar de maneira adequada? De acordo com o grande mestre da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman. É pensar, quando você expressar, que o resultado vai ser bom para você e para as pessoas envolvidas. Então, esse é um grande desafio, ok? Então, não vamos colocar esse desafio tão grande, porque envolve fazer curso, envolve muito treino. Vamos colocar um desafio menor, de você observar como você reage com essas 5 emoções, ok? Quais que são tranquilas, que você percebe que você sente, reconhece, permite sentir e expressa, e quais você tem uma resistência, uma dificuldade. E essa observação vai já começar a dar caminhos para você aprender a lidar com elas, ok? E tem mais uma dimensão, no plano espiritual. No plano espiritual, pode ser que você possa desenvolver alguma crença, que não tem nada a ver com religião, mas uma crença em alguma coisa.
Pode ser que você defina o seu propósito de vida. Por que você está aqui no mundo? Né? Por que você... O que te motiva a levantar de manhã? O que do seu trabalho você sente que contribui para a melhoria da humanidade? Então isso é um propósito, ok? Então nós deixamos o nosso lado físico e o lado que nós estamos desenvolvendo, que é o desenvolvimento integral, nós deixamos específicas as atividades que nós vamos fazer, ok? Agora, como são 4 dimensões e eu estou, né, atenta que essas dimensões sejam possíveis de serem atingidas, eu coloquei uma proposta de vocês dedicarem uma semana do mês para cada uma, ok? No início, para vocês aprenderem até ficar algo já como hábito. Então vamos supor que vocês comecem a fazer as metas na segunda quinzena de janeiro ou início de fevereiro, porque sempre tem as férias, né? Então, coloque para você ativar uma dimensão por semana, ok? Então, aí vai ser atingível, vai ser fácil, você não vai se frustrar. E um mês, então, 4 semanas, você ativou todas. No segundo mês, você pode perceber se já dá para você fazer 2 ao mesmo tempo, ok? E uma sugestão é cronometre quanto tempo você leva. Por quê? Eu cronometro algumas coisas para eu mesma não me dar a desculpa de que não deu tempo, ok? Então, por exemplo, todo dia eu faço alongamento de manhã. E eu já cronometrei, são 3 minutos. Então, eu falo para mim, ok? Se eu gosto de mim, se eu quero evoluir, se eu quero fazer algo benéfico logo de manhã, eu tenho 3 minutos, eu escolho ter. Como é que eu não vou dedicar para mim 3 minutos de um tempo que é, no total, diariamente, 1.440 minutos? Então, quando você cronometra, além de deixar, né, mensurável, você está possibilitando também fazer de uma forma lógica, ok? Então, analisem se essa proposta de ativarem uma dimensão por semana, se é viável para vocês. Porque tudo tem que passar pelo filtro do autoconhecimento, como você funciona, o ritmo atual, o ritmo da sua empresa, para você poder ajustar essa meta. Pense que é necessário ser atingível. Eu estou sugerindo algo para você ter uma referência, ok? Bom, essa foi a primeira, né, que nós colocamos que teria que ser mais forte de todas. Por quê? Porque se eu estiver ótima nas 4 dimensões, eu estou garantindo energia e motivação para as demais ideias inovadoras, ok? Então, essa é a primeira. E nós estamos inovando e quebrando um paradigma, que é se colocar em primeiro lugar. Nós não aprendemos isso. Nós cuidávamos de todo mundo e se sobrasse tempo, nós cuidávamos de nós. Então, hoje, a inversão desse paradigma é a regra do momento. Se eu estiver bem, eu posso cuidar melhor dos outros. Então, vamos nos permitir, eu sei que para muita gente ainda é difícil, se colocar em primeiro lugar sem sentir remorso. Eu já faço isso numa boa, ok? Já senti remorso? Ah, no começo sentia. Eu achava que eu estava deixando de cuidar de alguma coisa importante. Mas quem é mais importante que você? Né? E às vezes isso também incomoda, né? A gente fala, eu sou mais importante. Gente, você
é a pessoa mais importante. Se você não se der valor e não se tratar bem, como é que você vai tratar bem o outro? Então, é você entender essa lógica nova, que não é aquela que nós aprendemos. Olá, Denise, tudo bem? Para a gente conseguir ter saúde, viver e ter entusiasmo, ok? Então, primeira ideia inovadora, já falamos a meta, já sugerimos, né? E vocês é que vão ajustar agora. A segunda ideia inovadora era ser referência numa competência que você já é bom, que você já é boa, que você já é forte, ok? Por quê? Porque nós também aprendemos a colocar nossa energia no ponto fraco, no ponto vulnerável. O que acontece quando a gente coloca a nossa energia no ponto vulnerável? Por mais que nós nos esforcemos, nós vamos ficar na média, ok? Então, vamos primeiro verificar onde eu já sou bom, onde eu já sou boa, qual é o meu ponto forte. Eu vou me dedicar, me especializar, e aí eu me torno referência, ok? Sabe referência? Quem sabe isso? As pessoas vão falar, você, né? Vão te procurar, você vai ter credibilidade. E o que precisa para isso? Primeiro, de novo, autoconhecimento. Qual é a área que você se sente forte? Que competência você tem que você se sente forte? Seguro, segura, ok? Então precisa escolher. Para se tornar referência, olá Ana Paula, tudo bem? Para se tornar referência, eu preciso fazer algo a mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler mais a respeito? Eu vou fazer um curso pela internet? Eu vou assistir vídeos? Eu vou conversar com pessoas que também eu admiro e são referências nessa área para mim? Eu preciso saber como é que eu vou ser referência, ok? E quando que eu vou iniciar? Vai ser no início de fevereiro? Vai ser em março? Ok? Avalie se vai ser possível atingir, ok? Então, coloque uma data viável, que você sente que vai dar para começar e levar a sério com disciplina. E depois, né? Você vai iniciar, vamos supor, em fevereiro ou março. Quando que você vai monitorar? Ok? Um mês depois ou 15 dias. Depois você faz uma avaliação trimestral. Por quê? Porque nós estamos falando de competências que envolvem comportamento também. Então, as datas, elas não são tão exatas, mas o monitoramento, ele precisa ser periódico, ok? Então, essa é a segunda ideia inovadora. A meta, você vai escolher quando começar, o prazo, mas antes você já tem que definir. Que competência é essa que eu já sou forte, e você ótima, ou ótimo, e o que eu vou fazer para isso, ok? Hoje tem muita opção disponível, ok? Nós temos acesso a muita informação. Então, é só escolher, ter carinho, atenção e disciplina, ok? Terceira ideia que nós falamos na terça-feira, ok? Desenvolver uma nova competência. E eu sugeri, por pensar e conhecer a nossa categoria, e eu sei que nós temos habilidade para lidar com pessoas, eu sugeri que vocês escolham uma soft skills, que no fundo é competência comportamental, ok? Só que hoje elas estão sendo muito mais valorizadas. Então, empatia, resiliência, generosidade, comunicação empática, relação interpessoal, tudo isso está ganhando um peso maior, principalmente nesse momento de volta ao presencial ou definição do híbrido, ok? Porque são competências que vão facilitar
adaptação. Por quê? Porque já estava quase confortável ficar no home office. Então, estamos saindo, né, de uma zona quase confortável e voltando para outra que tem mudanças. Né? Tem várias mudanças que nós vamos ter que incorporar ao presencial hoje. Então, essas competências facilitarão a adaptação, facilitarão o relacionamento e o acolhimento das pessoas. Então, escolha uma, já tem um certo perfil. Então, qual? Como eu vou fazer para desenvolver essa competência? De novo, muitas opções. Leitura, curso externo, curso pela internet, vídeos, conversa, troca de ideias, fórum, participação em lives, workshops. Tem muita opção, ok? E quando você vai iniciar? Aí, será que dá para iniciar em fevereiro junto com aquela outra? Lembre-se que essas que você está escolhendo, elas vão exigir um esforço a mais. Por quê? Em uma você vai se tornar referência. Na outra, você está agregando uma competência nova. Então, talvez seja viável você colocar uma em fevereiro, outra para começar em março. Ou numa quinzena, você que vai sentir. Mas pense, eu dou conta? É atingível? Porque senão vem a frustração, ok? E antes da frustração, o que vem? Aquela ansiedade, a cobrança. Puxa, escrevi, mas não estou fazendo. Lembrem que a cobrança, a sensação de impotência, a sensação de que está faltando tempo, ela não é saudável, ok? Tempo todo mundo tem. O tempo possível. O que nós precisamos é usar o nosso tempo de forma que sobre alguma disponibilidade para essas coisas. Por isso que nós temos que pôr metas que sejam atingíveis, ok? A quarta meta, qual foi que nós colocamos? Olhar agora para aquele lado seu que não é tão forte, né? O lado vulnerável. E todo mundo tem o lado vulnerável, gente. Nós somos luz e sombra. Então, não coloque isso como defeito. Coloque como parte da sua sombra, o seu ponto vulnerável, que é importante dar atenção, sem se colocar para baixo, ok? Então, qual é a minha área frágil? Tem que escolher. Possivelmente você saiba, né? O que às vezes a gente não sabe é se nós estamos fazendo alguma coisa para melhorar. Então, o olhar vai ser um olhar criterioso. Qual é esta área em que eu sou mais frágil? O que eu vou fazer para melhorar? De novo, né? Todas essas opções que nós falamos, elas servem também para essa área, ok? E quando você iniciará? Mexer na área vulnerável talvez seja menos motivador do que na área que você quer ser referência ou na área nova. Então, coloque no que é viável, ok? Coloque num tempo viável para você ter motivação para fazer. E eu aprendi uma frase que fala o seguinte: quando falta motivação, tem que sobrar disciplina, ok? Então, essa aqui temos que cuidar com carinho. Por quê? Porque é uma área vulnerável. Nós não vamos colocar toda a nossa atenção, mas nós temos que trabalhar. Não podemos colocar essa área embaixo do tapete, né? Precisamos trabalhar, ok? Quando iniciará, aí você vai avaliar. Bom, eu estou iniciando aquela que eu vou ser referência tal época, a que eu vou nova nessa data, e esta talvez eu ponha em outra data, para ser possível. Ou a diferença de 15 dias, você que vai avaliar, ok? E a quinta, né?
área inovadora é essa que nós estamos trabalhando desde o início de setembro. Construir os seus indicadores, ok? E aqui, além das dicas que eu dou a cada live, a minha sugestão é: eleja 10 atividades principais. Dessas 10, escolha 2 para você começar a mensurar e escolha de 15 a 30 minutos por dia para você se dedicar às observações, às anotações e a alguns critérios que nós estamos sugerindo em cada live, ok? Não tem jeito dos indicadores saírem se a gente não dedicar um tempo, e esse tempo é um tempo do nosso trabalho, porque está correlacionado com observação, está correlacionado com observar tempo, observar quantidade, número de solicitações, ok? Então comece com 2. Por quê? Se você começar com 2 e conseguir fazer isto, você vai ter motivação para fazer depois 4. Por quê? Aprendendo a metodologia, o restante flui naturalmente. O começo é que é o mais difícil. Aprendeu o sistema? Você vai fazer isso naturalmente, ok? E também, quando que eu vou começar a mensurar, ok? Quando que eu vou eleger 10 atividades, escolher 2 para mensurar, e quando eu vou começar a mensurar, ok? Eu só recomendo que vocês não adiem muito a construção dos indicadores. Por quê? Porque isso tem sido algo que as empresas estão cobrando, ok? Pode ser que eles não cobrem com esse nome, indicadores, mas pode ser que venha uma demanda deles da seguinte forma: olha, agora nós estamos voltando ao presencial, ou nós vamos ficar no híbrido. Nesse período de 1 ano e 8 meses, eu quero que você faça uma análise da sua produtividade, comparando o tempo presencial e o tempo que você ficou no home office. Compare, eu quero que você anote os itens que são mais relevantes, o que aumentou, o que diminuiu, uma coisa nova que você não fazia, o que otimizou. Como é que nós vamos fazer esta demanda sem ter dados anotados? Uma outra demanda que pode surgir, ok? Vamos supor que você tenha nas suas atividades atendimento ao cliente externo. E o seu gestor pode perguntar: nesse período de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, qual foi a forma de comunicação que os nossos clientes optaram? Eles continuaram telefonando? Ou não telefonaram tanto porque a gente não tinha um número corporativo? Que ferramenta de comunicação eles estão mais usando? E-mail, WhatsApp, Telegram? Qual deles? Como é que eu vou chutar isto se eu não tiver dados? Então, eu acredito e estou pressentindo que muitas demandas que vão ser feitas nessa nova fase de adaptação, elas vão exigir dados. E os dados precisam ter credibilidade. Precisam ser concretos. Nós não vamos poder chutar, ok? Então, por isso que eu recomendo que vocês não adiem muito o início da construção dos seus indicadores, ok? Bom, estamos arredondando, ok? Então, o que é ideal para você saber se você está fazendo aquilo que você combinou com você mesma no seu planejamento de metas, para medir se você está fazendo aquilo que você combinou? Eu sugiro um monitoramento mensal, que no final do mês você avalie aquelas metas que você começou no início do mês,
ou no meio e avalie o que você está fazendo, ok? É importante você fazer ajustes se você perceber que o que você fez está abaixo das suas expectativas e da sua possibilidade. Então faça ajustes, ok? Outra coisa que é importante você verificar, se teve alguma resistência sua. E por quê? Onde está o porquê dessa resistência? Por quê? Se você não identificar a resistência e procurar ver a causa, você vai continuar resistindo. E aquela meta vai ficar lá parada. Ok? Então reavalie. Essa resistência porque não é tão importante? Ou porque é difícil e eu não estou tendo coragem e motivação para fazer? É importante, você tem que fazer uma autoavaliação, ok? E é importante que, além da mensal, você estabeleça períodos, né? Trimestrais, né? Análises trimestrais, eu acho que elas são viáveis e, além de serem viáveis, né? Elas também possibilitam que você vá fazendo ajustes para, no final de 2022, você se parabenizar. Você ficar feliz com as metas que você conseguiu atingir, com os resultados que você conseguiu atingir, né? Porque o que é resultado? É quando eu tenho um objetivo, coloquei meta, realizei, gerei resultado, ok? E é muito gratificante quando nós conseguimos realizar as nossas metas. Cresce o sentimento de autoestima, de autossegurança, de empoderamento, ok? E também a satisfação, né? Puxa, eu queria tanto isso, eu consegui fazer. Eu sou capaz, eu fiz ajustes, né? Porque é importante adaptabilidade, flexibilidade e também não é nenhum pecado se no meio, né? Se numa avaliação trimestral você perceber que uma das metas não vai ser possível fazer porque você não deu nenhum passo. Adie. Adie sem medo de ser feliz, ok? Por quê? Não adianta estar lá se você não fez nada a respeito dela. Ou por falta de tempo, ou porque não te motivou, ou porque deixou de ser tão importante, ok? Então, eu acredito que nós estamos falando desse assunto num momento viável, porque nós estamos terminando o mês de novembro. Eu sei que dezembro é um período muito atribulado, muitas vezes não podemos nos dedicar a fazer isso, mas vocês já têm a informação e vão poder, no mês de janeiro, né? Ou início de fevereiro, definir objetivos e metas e principalmente focado nessas 5 ideias inovadoras e que vocês vão estabelecer, né? As variáveis para saber, estou sendo específica? Eu vou poder medir, no final do mês eu consigo medir se eu fiz? Eu estou colocando um prazo em que é possível fazer, considerando o meu ritmo, o meu perfil, tudo que eu tenho que fazer aqui no meu dia a dia? Tudo que eu estou colocando é importante para mim? Se não for importante, já é algo que vai ficar em segundo plano, ok? E o tempo, né, que nós sugerimos alguns, né, alguns ajustes, não colocar tudo no mesmo momento, mas fazer um monitoramento mensal e uma avaliação trimestral das suas metas, ok? Então, eu espero que tenha agregado valor, que tenha ajudado, que vocês possam fazer com mais facilidade, mais consciência e mais motivação as metas de 2022, com inovação, com competência, consciência e principalmente pensando na sua felicidade e no seu sucesso, ok? Muito obrigada, boa noite, até a semana que vem.
no mesmo horário, ok? Mas a gente sempre divulga. Então, abraços, bom descanso.